Bom, pessoal, então voltando aqui na atividade, né, sobre o que a atividade 1, a questão 1 está pedindo, nós já lemos na parte 2 dos nossos vídeos, nós teríamos então que fazer duas coisas, né? Recriar aqui o diagrama de classes representando as operações necessárias e depois um diagrama de sequências, né? Ela pede aqui, a questão, ela pede que seja desenhado o diagrama de sequências, mas como nós estamos trabalhando, aprendendo e estudando, vamos fazer também a alteração no diagrama de classes primeiro para ficar bem representativo, tá? Então vamos lá. Eu criei exatamente o mesmo diagrama aqui no Lucidchart, né? Você pode vir aqui no Google, digitar Lucidchart, cria sua conta, enfim, é bem simples, né? Você pode criar diversos tipos de diagramas, dentre eles o diagrama de classe da UML. Então tá aqui, ó, setor, funcionário, certo? E dependente. No caso, eu coloquei aqui o nosso relacionamento com uma seta bidirecional, tá? Representando mesmo a bidirecionalidade entre a associação entre as classes setor funcionário e funcionário dependente, ok? Além disso, eu também defini todos as nossas visibilidades de todos os atributos das classes para privado. E também já alterei isso no código. Ó. Setor, tá todo mundo privado, tá? Funcionário, todo mundo privado, e dependente, todo mundo privado, representando assim as boas práticas de programação em orientação a objeto. Ok? Então, pessoal, olha só. Primeira coisa é o seguinte. A empresa faz anualmente o levantamento do número de pessoas ligadas a cada setor, direto ou indiretamente. Nesse levantamento, né, inclui os funcionários dependentes. A gente já leu isso. Baseado nos padrões GRASP estudados, atribua a cada classe os comportamentos, métodos necessários para gerar informação. Então, olha só. Baseado aqui, eu abri aqui o Wiki, né, o Wikipedia, pro GRASP, né? E a gente vê aqui duas coisas uma coisa que a gente já fez, né, e a outra que a gente vai fazer agora. Uma é o Creator, né, do GRASP, né? Olha, a criação de objetos é uma das mais comuns atividades no sistema orientar objetos. Descobrir qual é a classe responsável por criar os objetos é uma propriedade fundamental da relação entre objetos de classe particulares. Então a gente já desenhou aqui, relações, né? Aqui as relações entre as classes. E aí, ó, em geral, uma classe B deve ser responsável por criar instâncias da classe A, se uma ou preferencialmente mais das seguintes afirmações que se aplicam. Instâncias de B contêm ou agregam instâncias de A. Então a gente já tem até isso aqui, ó, né? A cada setor criado, a gente tem instâncias, né, uma lista aqui de possíveis instâncias de funcionários. Quando o funcionário é criado, eu posso ter uma instância de setor e posso ter também uma lista de dependentes. Então perceba que a gente está certinho atendendo aí a esse aspecto do GRASP. A única questão que vale ressaltar aqui é que nem sempre, na programação orientada a objeto, tá, pessoal? Nem sempre você vai ter, por exemplo, eu crio um funcionário, eu vou ter um setor. Esse cara pode ser nulo. Aí a gente já tem outros tipos de relacionamento que vão determinar isso, que é a agregação e composição. Não vou entrar nesse aspecto. Uma determina obrigatoriamente que, no caso aqui, se fosse uma composição, o setor existiria. A outra diz que não, que talvez é possível, mas não necessariamente. Então vamos lá, vamos continuar aqui, não vamos entrar nesses aspectos mais específicos da orientação a objeto, não. Vamos resolver a questão. Nós temos aqui então as três classes representadas, colocamos as visibilidades no privado, né, e definimos aqui a relacionamento bidirecional explicitamente e não implicitamente como estava aqui, ok? Então vamos lá, olha. Baseado nos padrões GRASP estudados, atribua a cada classe o comportamento e métodos necessários para gerar informação. Quando você pensa no GRASP aqui agora em alta coesão, você pensa exatamente em responsabilidades específicas, né? Ou seja, se você quer saber quantos dependentes tem um funcionário, essa operação vai ficar lá em setor? Vai ficar independente? Ou vai ficar no funcionário? Quem vai informar quem são os dependentes? É um dependente de um funcionário?
É um setor que vai dizer quais são os dependentes do funcionário ou é o próprio funcionário? Você vai perguntar para ele, funcionário, quantos dependentes você tem? Entendeu? Isso é uma alta coesão, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Alta coesão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Qualquer coisa, pessoal, só digitar aqui GRASP no Google, GRASP Wiki, que vocês vão cair aqui no padrão orientado a objeto. Alta coesão é um padrão avaliativo que tenta manter os objetos adequadamente focados, gerenciáveis e compreensíveis. Olha bem, a alta coesão é geralmente utilizada em suporte de baixo acoplamento. A alta coesão significa que as responsabilidades de um determinado elemento estão fortemente relacionadas e altamente focadas. Então, a responsabilidade de um elemento, né? Ou seja, o elemento é responsável por si, por ele. Né? Então, quando você quer saber, num cenário como esse, vou voltar no meu aqui que está melhor. Num cenário como esse, se você quer saber quantos dependentes tem, é um relatório, né, que ela pediu lá na questão, a questão pediu, quantos dependentes, quantas pessoas existem em cada setor, né? Sendo que em cada setor eu tenho vários funcionários e em cada funcionário possui vários dependentes. Então, fazendo uma recursão, né, uma contabilização recursiva, primeiro eu vou saber quantos dependentes tem em cada funcionário. Então é funcionário que vai me informar isso. Ok? Então a gente vai criar aqui um método. Agora sim, o método é público, porque esse método vai ser chamado lá fora por alguém, fora da classe, né? Possivelmente, porque dentro da classe o funcionário já sabe. Eu não preciso de dentro da classe saber quantos funcionários eu tenho. Lá fora alguém vai me solicitar. Funcionário, quantos dependentes você tem? Então eu vou colocar aqui visibilidade pública. E, pessoal, existe um padrão internacional de GET e SET para determinadas propriedades, né? Tanto que o encapsulamento ele define esse padrão. Se a gente fosse encapsular matrícula aqui, por exemplo, a gente usaria GET matrícula e SET matrícula, por exemplo, né? Dois métodos que nós criaríamos aqui. Vocês já devem ter estudado sobre encapsulamento de atributos de uma classe, né? Eu poderia colocar aqui GET quantidade dependentes, né? Eu particularmente coloco isso para o português, mas vamos deixar isso num padrão para ficar mais simples de entendimento para vocês. Então vamos lá, GET quantidade dependentes. E eu abro e fecho, né? Eu não tenho parâmetros, eu não preciso de fornecer parâmetros para o funcionário, para falar para o funcionário, me devolve aí, quantos dependentes você tem? Ele só vai olhar na lista dele, ele tem a lista dele vai dizer que tem. Então eu não preciso fornecer, na lista de argumentos aqui, eu não preciso fornecer para o funcionário, para essa operação aqui do funcionário, eu não preciso de fornecer para ele outras informações, subsídio, para que ele possa me responder, para ele possa realizar essa operação. Ou de maneira mais subjetiva, para que ele possa me responder a minha pergunta. Então, o que esse cara vai me retornar? Ele vai me retornar um inteiro, né? Por que ele vai me retornar um inteiro? Ficou ruim aqui, deixa eu expandir isso aqui um pouco mais, para caber isso. Por que ele vai me retornar um inteiro? Porque, na verdade, quando eu quero saber a quantidade de dependentes, ele vai contar quantos dependentes eu tenho nessa lista e vai me retornar. É um número discreto, né? Matemática discreta. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 1000, 100, enfim. Então, ele retorna um inteiro. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma, então, olha, na classe funcionário, eu digo que cada objeto funcionário pode responder, pode realizar essa operação, esse método, que é o que? Dar, né, o GET, fornecer a quantidade de dependentes. Esse cara retorna um inteiro, beleza? E ele verifica aqui na lista de dependentes dele e retorna a informação. Da mesma maneira, eu vou vir aqui, né, no setor, que o setor também tem lista de funcionários, vou fazer a mesma coisa, né? Aqui eu vou ter o método GET quantidade funcionários, que é a quantidade de funcionários que cada setor possui. Também vai me retornar uma lista de inteiros. Vou dar uma melhorada aqui, beleza? Ok, pessoal, a analogia aqui para esse cara aqui, essa função, esse método, desculpa, né? Programação orientada a objeto nós chamamos de métodos das operações, não de função. Função é uma nomenclatura, uma terminologia mais utilizada na programação estruturada. Então vamos lá.
Esse método aqui, get quantidade de funcionários, ele vai me retornar um inteiro, que é o quê? A quantidade de funcionários que tem nessa lista. E cada um desses caras aqui vai me retornar a quantidade que eu tenho de dependentes. Né? Cada funcionário que tem nessa lista vai me retornar a quantidade de dependentes que ele tem. Vamos colocar esse cara lá no código agora, para ver como que fica, na linguagem que a gente está trabalhando, né? Para isso não ficar tão abstrato assim. Vamos lá em funcionário então. Cadê? Funcionário está aqui. Então, a gente já tem aqui, funcionário tem esses 4 atributos, agora a gente vai colocar o método, vamos escrever aqui o método público, né? O maisinho aqui, ó, maisinho aqui, né? Representando que é o método público. Ele retorna um tipo de dado inteiro, então public int, e o nome dessa operação, desse método é get quantidade de dependentes, então vamos lá, get tem um espaço aqui, get quantidade, peraí, que deu errado, estou no escuro aqui, que já ficou de noite, quantidade de dependentes, e eu não tenho, a minha lista de argumentos é vazia, eu não tenho argumentos, então eu só vou simplesmente abrir e fechar o parâmetro, a lista de parâmetros. Beleza? Essa é a assinatura da nossa função, agora nós vamos abrir o corpo dela, né? Abre e fecha chaves, padrão Java ali. Então vamos lá. O que esse cara vai fazer? Ele simplesmente vai retornar a quantidade de dependentes. Ok, pessoal? Então a gente está trabalhando com lista em Java, né? Se a gente vier aqui, ó, no Google e pesquisar java.list, existe operação em lista em Java que vai me retornar aqui a quantidade de elementos que eu tenho na lista. Então, ó, se você observar, tem uma quantidade aqui de métodos, né, muito grande na interface lista, né? Que dentre esses caras, a gente não vai adentrar nisso agora, a gente tem um método chamado size. É um método que não recebe parâmetro, né, tá a lista vazia, a lista de parâmetros está vazia e o nome dele é size. E olha o que ele retorna aqui, ó, um int. Vamos ver o que ele está dizendo, ó, returns the number of elements in the list, ou seja, retorna o número de elementos na lista. Então simplesmente a gente vai chegar aqui, ó, a gente tem aqui dependentes, a gente vai fazer o seguinte, return dependentes, que é a nossa lista, ponto, foi um ponto que foi, size. Só isso, pessoal. Quem chamar esse método de funcionário, de qualquer objeto funcionário, vai ter uma lista, vai receber a quantidade de dependentes que aquele funcionário possui. Ok, pessoal? Mesma coisa a gente pode fazer para setor, que também tem uma lista, né? A gente viu, vamos voltar aqui no nosso diagrama, a gente viu que esse setor também me dá a quantidade de elementos da lista, que essa lista é do tipo funcionário. Então ele me dá a quantidade de funcionários. Então vamos lá, mesmo esquema, né? Quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Public int get quantidade funcionários. Eu não tenho argumentos para essa operação e ele simplesmente me retorna funcionários ponto size. Ok? Beleza. Então a gente tem aqui as duas operações das classes que tem lista, né? As duas classes que tem lista são setor e funcionário. Por quê? Um setor tem um conjunto, uma lista de funcionários, que por sua vez também tem um conjunto, uma lista de dependentes. Então vamos lá. Assim ficou o nosso diagrama de classes, ok? Diagrama de classe construído, né? O nosso código já está se adequando bastante ao diagrama de classe, perceba, né? E aí, pessoal, agora a gente vai fazer o diagrama de sequências, ok? Eu já volto aqui, vou encerrar esse vídeo por aqui.